Do povo de Deus, querida comunidade, nesta quinta-feira nós celebramos a Quinta-feira Santa, primeiro dia do Tríduo Pascal. Popularmente conhecemos a celebração deste dia como Missa do Lava-Pés, devido ao ritual de lavar os pés dos discípulos que escutamos no Evangelho deste dia. Porém, o nome litúrgico desta celebração é Missa da Ceia do Senhor. O ponto central desta liturgia é a ceia realizada por Jesus na Quinta-feira Santa, chamada por nós de Última Ceia ou Santa Ceia. Este dia se torna um dos principais momentos da vida de Jesus para a fé católica, pois nesta ceia Jesus institui a Santíssima Eucaristia. Como sabemos, a Igreja vive da e para a Eucaristia. Portanto, não poderia ser diferente. Celebrar a instituição da Eucaristia é celebrar um dos dias mais marcantes para a nossa fé. Porém, a liturgia da palavra de hoje, longe de reduzir a Eucaristia a uma ferramenta supersticiosa, mostra-nos a mensagem por detrás dela e como nós devemos assumir esse grande mistério de amor em nossa vida. A primeira leitura desta noite, tirada do livro do Êxodo, nos narra o dia em que o Senhor dá um passo em direção à libertação do povo do Egito. A recomendação do Senhor para aquele povo não ser acometido por aquilo de ruim que viria a acontecer era de fazer uma ceia, ou seja, que cada família matasse um cordeiro para se alimentar e com o sangue do cordeiro marcasse a porta de sua casa. Gostaria de destacar o versículo 4 deste capítulo 12 do livro do Êxodo. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Ou seja, a recomendação divina era de que não deveria haver desperdícios, mais do que isso, deveriam dividir aquilo que tinham com o outro, ter a capacidade de dividir um pouco do seu com o seu vizinho, que mora ao seu lado. Desde o Antigo Testamento já percebemos a indicação de Deus pelo caminho da comunidade. Não deveria haver disputa entre os hebreus. Lendo esta leitura sob a perspectiva cristã, podemos dizer que não deve haver disputas entre os cristãos sobre qual possui o cordeiro mais gordo e saboroso. Não deve haver concorrência entre os cristãos sobre quem converte mais adeptos, sobre qual grupo religioso tem mais membros, ou sobre qual igreja é maior. No momento em que nos esquecermos de que somos irmãos na fé e agirmos como concorrentes comerciais, estaremos assumindo a lógica perversa do mercado e automaticamente deixaremos de pregar o evangelho que conduz a Jesus e pregaremos a nós mesmos, através de um cristianismo individualista. Portanto, é preciso não ser egoísta e saber dividir o cordeiro, como nos mostra o livro do Êxodo. Até porque, o que seria a Eucaristia senão esse pão partilhado, através do qual Cristo partilha a si mesmo com a humanidade? Conforme compartilhou Paulo conosco na segunda leitura de hoje, na noite em que foi entregue, Jesus tomou o pão, deu graças, depois partiu o pão e disse aos discípulos: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Em seguida, Jesus tomou em suas mãos o cálice com o vinho e o entregou aos seus discípulos, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Ou seja,
Aqui nós temos Jesus que dá um passo adiante em relação à indicação do Senhor sobre partilhar a carne do cordeiro. Ele não partilha a carne do cordeiro abatido, mas partilha do seu próprio corpo e sangue com a humanidade, como maneira de permanecer e fortalecer a humanidade para que ela continue seguindo a sua mensagem e propagando o seu reino nesta terra. Portanto, Jesus não apenas divide o cordeiro, ele divide a si mesmo com a humanidade. Diante disso, talvez você se questione: que bom que Jesus dividiu a sua carne e o seu sangue conosco, pois sem a Eucaristia não conseguiríamos ter a força necessária para assumir a missão que nos é confiada a cada dia. Mas como que nós podemos imitar Jesus nesse sentido? Como nós podemos dividir a nossa carne para alimentar o outro com a nossa carne e com o nosso sangue? Humanamente, isso é impossível. E sim, se você pensa isso, você tem razão. Não tem como nós nos dividirmos e alimentarmos o outro com a nossa carne, como Jesus faz, sacramentalmente. Mas o Evangelho nos ensina a maneira com a qual nós podemos imitar esse gesto de Jesus e eucaristizar o mundo com a nossa vida. É através do serviço. Servir ao outro é a forma que nós temos de partilhar a nossa vida com o outro. Ouvimos que antes de tomarem a ceia naquela noite, Jesus coloca a água em uma bacia, pega uma toalha e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Este serviço, que era feito apenas pelos servos, vistos socialmente naquela época como alguém com menor dignidade, ou até com nenhuma dignidade, é assumido por Jesus. Ele lava os pés de todos os seus discípulos. E quando chega a vez de Pedro, este o interrompe e diz: Senhor, tu me lavas os pés? Em seguida Pedro continua: Tu nunca me lavarás os pés. E logo é repreendido por Jesus que diz: Se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Em seguida, após concluir a lavagem dos pés de seus discípulos, Jesus lhes explica o porquê desse gesto. Se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu vos fiz. Portanto, nós podemos imitar o gesto de Jesus em dar a vida por nós, dando a vida pelo outro através do serviço. Ser uma pessoa eucarística é muito mais do que comungar a Eucaristia, do que comer a Eucaristia. Existem pessoas que pensam ser eucarísticas pelo fato de comungarem todos os dias, mas não é isso que faz de uma pessoa eucarística. Não adianta comungarmos todos os dias se não pudermos dar a nossa vida a serviço do outro. Estar em um ambiente de ar-condicionado, em uma cadeira confortável, todos os dias sentados ali, comungando da Eucaristia, comendo do corpo eucarístico de Jesus na Santa Missa, jamais fará de nós uma pessoa eucarística se isso não nos mover a pelo menos nos incomodar com os necessitados que estão ao nosso redor. Ser uma pessoa eucarística é ser capaz de dar um pedaço de sua vida pelo outro, de se incomodar com a dor do outro. Quantos comungam todos os dias e não conseguem enxergar o irmão de rua que está sentado na porta da igreja? É importante sermos capazes de dar um pouco da nossa vida pelo outro. Dar uma noite de sono por um enfermo que precisa de você,
doar algumas horas de atenção a uma pessoa que esteja carente, necessitando de um ouvido para escutá-la, ser um ombro para alguém que precise chorar, não importa qual o motivo do choro, pode ser o mais banal para nós, mas se o outro precisa de um ombro para chorar, ser esse ombro é imitar a doação de vida de Jesus. Ou ainda, uma mãe que sofre em sua casa por cada momento negativo na vida de seu filho e se cobra e dá tudo de si por ele. O que a Quinta-feira Santa nos ensina é que a vida eucarística está ligada diretamente à vida do sacrifício, da cruz. E essa cruz, longe de ser um murmúrio pelas pedras existentes em nossa vida, está ligada ao sacrifício de cada dia que fazemos pelas pessoas ao nosso redor e que muitas vezes elas nunca saberão que fizemos. A capacidade de partilhar a nós mesmos com o outro, de dar um pouco de si ao outro, ainda que isso nos custe muito, nos doar como nos doa, né? Nos doa mesmo na carne, como foi a cruz de Cristo, faz de nós pessoas eucarísticas. Assumamos essa cruz, pois este foi o caminho que o nosso Mestre assumiu por nós. E esse é o caminho que nos conduzirá à verdadeira vida que virá da ressurreição.